Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, lá o BBC News Brasil. Homeopatia funciona ou é efeito placebo? E vamos usar esse vídeo para falar sobre pseudociência, homeopatia, biologia e tudo mais que der para encaixar, mas não se esqueça, aqui é um vídeo no YouTube, todo vídeo do YouTube precisa da sua ajuda de engajamento. Então, se você puder deixar um like, puder comentar, puder compartilhar esse vídeo, me ajuda demais. Se você é inscrito do canal, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever. É a primeira vez que tá vendo a minha carinha aqui no YouTube, assista o vídeo. Se de alguma maneira o vídeo te ajudar a entender algum conhecimento, te trazer algum entretenimento, faça parte da nossa comunidade, onde a gente está querendo desbravar cada vez mais conhecimento nessa internet juntos. Nada melhor do que construir conhecimento e nada melhor do que construir conhecimento com companhia, né? Aqui fazemos companhia uns aos outros para entender um pouquinho mais do mundo, da política, da ciência, da filosofia, tudo. Tudo que der para a gente conhecer, a gente compreender, a gente tenta aqui. Beleza? Hoje vamos falar sobre a homeopatia, que eu acho que é o case. Sempre que vai se falar sobre pseudociência ou casos de coisas que estão fora do método científico, a homeopatia entra como o exemplo clássico, né? Então eu trouxe esse vídeo que é muito importante pra gente pontuar algumas coisas, pra gente falar sobre algumas coisas, né? Porque esse é um papo que sempre volta na internet, e eu acho que é sempre bom a gente definir as palavras pra gente conseguir entender do que se está falando. Pseudociência, a palavra pseudociência, muitas vezes ela é utilizada e algumas pessoas se sentem ofendidas como se fosse um xingamento, certo? Mas o pseudociência é uma alcunha, ou seja, é uma constatação sobre algo. Primeiro, para algo ser pseudocientífico, ele precisa trabalhar e dizer e divulgar, ou seja, aquele corpo de conhecimento, ele precisa se divulgar como científico, ok? Então, por exemplo, muitas vezes usa-se a alcunha, o adjetivo pseudocientífico, para coisas que nem se julgam científicos. Então, por exemplo, uma treta que tem muito na internet, eu tenho até medo de falar sobre isso, porque gera a galera muito apaixonada, né? Que é a questão da astrologia. Se fala que a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito, né? Como se a astrologia moderna, a astrologia de hoje, se vendesse como ciência. E não é. Eu acho que essa briga com a astrologia tem dois pontos complicados. Primeiro, que se bate no corpo de conhecimento errado. Eu acho que as pessoas confundem horóscopo com a astrologia, no meu ver. Horóscopo eu acho que é sim uma coisa que é comercial, feita para te enganar. E isso realmente é problemático. Mas até pessoas que seguem astrologia de verdade vão falar que o horóscopo não é uma coisa para você seguir, porque a astrologia é parte de um conhecimento místico religioso. Então, a astrologia, o corpo astrológico hoje, ele nunca vai se dizer científico. Antigamente, inclusive a astrologia sim fazia parte de um tipo de conhecimento, e dela surgiu a astronomia, que é o corpo científico hoje, mas continuou esse conhecimento da influência dos astros nas relações humanas. Isso é um tipo de conhecimento campo da crença, do campo de outro tipo de campo de conhecimento que não científico. Então a astrologia é errôneo, ao meu ver, tratar ela como pseudocientífico e compará-lo com o terraplanismo. Terraplanismo é pseudocientífico. Por quê? Porque os terraplanistas se dizem científicos, falam que eles sim possuem experimentos científicos que provam que a Terra é plana e não é redonda. E quando algo que se diz científico se torna pseudocientífico? Quando ele não consegue se provar dentro de uma metodologia. O que é uma metodologia científica? É uma metodologia de verificação da efetividade daquele conhecimento. A gente vai colocar aquele conhecimento à prova. E existem vários métodos, existem vários tipos de conhecimentos, existem vários jeitos de eu colocar à prova. Dentro das ciências naturais, dentro das ciências exatas, o método mais confiável e mais propagado e mais utilizado é o método da falsificação, da falseação.
Ou seja, é o método laboratorial que geralmente nós conhecemos. Dentro das outras ciências, ciências sociais, a gente tem outros tipos de metodologia, certo? Porque não dá para fazer experimentos com pessoas. A gente não vai fazer um experimento de sociologia com pessoas. Mas é aquela metodologia bem antiga que todo mundo tá cansado de ouvir. Então, eu tenho uma hipótese. O que eu... na verdade, vai antes disso. Eu observo um fenômeno da natureza. Por exemplo, a chuva. Quando eu observo a chuva, ela é um fato da natureza. Cai água do céu. Eu crio uma série de hipóteses, vou para o laboratório e testo. Rejeito as hipóteses que não funcionaram no meu teste, ou seja, eu não consegui replicar o fenômeno da chuva, que eu estou usando o exemplo da chuva, mas poderia ser gravidade, poderia ser mil coisas. E as hipóteses que se provaram, eu continuo com ela e continuo testando e fazendo vários tipos de testes. Aí, eu publico os resultados das hipóteses que deram mais certas, ou da hipótese que deu mais certo. Se nenhuma da hipótese deu certo, eu volto o fenômeno e faço mais hipótese e teste de novo. Publico esses resultados. Esses resultados hoje em dia, né? Ele é visto corrigido por pares. Esses pares, eles vão ver se a minha metodologia não é falha, se eu não menti o resultado e tudo mais. E é publicado. O meu artigo ele tem que ser publicado de uma maneira que qualquer pessoa no mundo consiga replicar os meus resultados do meu experimento. Então, se você já viu um artigo científico, você vai ver que ele é bem burocrático. E ele é assim por um motivo. Então, lá tem o resumo, que é para a pessoa ver se aquele artigo interessa a ela e ela não vai perder tempo lendo aquilo. Tem a introdução, dando o contexto teórico daquilo. Então, vou falar sobre o ciclo da água, vou falar blá blá blá. A água é um bagulho solvente, blá blá blá, a gente precisa. Depois eu vou publicar os materiais e métodos, que é muito importante porque a pessoa que vai replicar esse experimento precisa saber o que eu usei para fazer da mesma maneira, para não ter erro. E depois eu publico meus resultados e minhas conclusões. E por que é assim? Porque as pessoas no mundo todo precisam replicar meus resultados. E quando elas replicarem a minha hipótese, ou seja, os resultados que eu tive, ganham mais confiabilidade. Então, por exemplo, sempre que um cara publica algo extraordinário, as pessoas no mundo todo vão tentar replicar. Então, por exemplo, a gente está vendo isso com a supercondutividade, que tem vídeo aqui no canal, inclusive. Um laboratório coreano conseguiu um material supercondutível em temperatura ambiente, que é o santo graal da supercondutividade. O que os laboratórios do mundo todo que estudam isso estão fazendo? Estão correndo para replicar o que eles fizeram. E a partir do momento que outros laboratórios replicarem, ganha mais confiabilidade. Fala, esses resultados são mais confiáveis. Tudo bem? Então, quando algo se diz científico, mas não passou por todo um processo de verificação, ele é pseudocientífico. Isso não é um xingamento, isso não é nada demais, isso não é pra falar porque aquilo é a pior coisa do mundo. Isso, na verdade, é pra te falar, ó, estão te vendendo uma coisa que fala que tem efetividade, mas não tem efetividade comprovadamente científica. Se você quiser utilizar, se você quiser fazer, se você quiser continuar comprando, o que você vai fazer com esse conhecimento, o que você vai fazer quando você pega esse conhecimento pra si, é outro papo, sacou? Mas vamos lá, já falei demais, só que eu acho que é importante essas introduções pra gente entender qual é o direcionamento do papo e qual é o direcionamento do conteúdo que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô investindo cada vez mais nessas introduções para o conteúdo ficar mais rico, tranquilo? Inventada há 2 séculos, a homeopatia virou alvo de muitas críticas e questionamentos nos últimos anos. Em 2 décadas, ela foi retirada da saúde pública do Reino Unido e é vendida com um alerta de ineficácia no rótulo nos Estados Unidos. No Brasil, apesar de ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e estar no Sistema Único de Saúde, o SUS, a prática tem gerado debates. Mas afinal, o que é homeopatia? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo explico em 5 pontos por que ela foi parar no olho do furacão das discussões sobre pseudociência. Para começar, vamos entender o que é a homeopatia. As bases desse programa terapêutico foram desenvolvidas no final do século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnemann.
Segundo o site da Associação Médica Homeopática Brasileira, o sistema se baseia em duas premissas principais. Primeiro, similar cura similar. A ideia é usar a mesma substância que provoca um sintoma no nosso corpo para tratar uma doença que gera esses mesmos sintomas. Por exemplo, para tratar a alergia ao pólen, homeopatas usam Allium cepa, uma preparação de cebola, porque esse vegetal pode causar sintomas em um indivíduo saudável semelhantes aos da alergia, como olhos lacrimejantes e coriza. O segundo ponto tem a ver com a diluição. No remédio homeopático, O que faz. O que o pensamento tá indo pra um caminho. Mais ou menos, pra época dele, tá indo pra um caminho interessante, né? Porque tá indo pra um caminho de entender que a cura pra algumas coisas está realmente em você ser exposto a essas coisas e desenvolver imunidade. Tipo, esse pensamento tá indo pra um caminho interessante pra época dele, mas que hoje em dia a gente não nos comprova, porque esse tipo de caminho foi seguido até por outros cientistas e que rendeu frutos altamente checáveis, como por exemplo a vacina. O cara, agora eu vou esquecer o nome do cara, Edward Jenner, não sei. O cara que fez a primeira vacinação, ele foi por um caminho um pouco parecido, porque ele trabalhava com varíola e ele contou, a gente tá falando da história mítica, sabe? A história verdadeira dele, a gente não tem muito acesso, né? É a história que contam sobre a descoberta dele. Ele percebeu que pessoas que lidavam com gado, elas sobreviviam mais à varíola humana, ligado? Do que as pessoas da cidade. Então ele resolveu testar, ele resolveu, tipo, pegar essa varíola, pegar esse tipo de tratamento e testar, tipo, infectar uma criança propositalmente com a varíola bovina, depois ver qual que seria a reação dela com a varíola humana. Ele percebeu que a criança estava muito melhor contra a doença. Inclusive, ele desestabeleceu vários. Ele não cumpriu nenhuma metodologia que a gente faria hoje. Ele infectou crianças, tá ligado? E ele seguiu por um campo certo de raciocínio. Por quê? A varíola da vaca é mais fraca. Então, o nosso corpo consegue combater ela. E ela é parente da varíola que contamina humanos. Então, quando nós somos contaminados com a varíola da vaca, a gente gera anticorpos e esses anticorpos conseguem combater a varíola humana. Então, essa coisa de tipo, vou colocar um princípio ativo no seu corpo para gerar imunidade, é um caminho que tá indo bem, mas aí a homeopatia cai nessa questão da diluição, cai nessa questão de. Nem é o pólen, sabe? Ele usa cebola que é parecido com o pólen, não faz nem sentido. E essa questão de se infectar faz sentido para questões virais, tá bom? Não vamos jogar isso pra outras coisas, porque faz questão de questões virais, né? Tipo, o sal faz mais pro meu corpo, vou ficar atacando o sal pro meu corpo ficar resistente e ele curar a hipertensão, tá ligado? Esse mecanismo que eu tô falando faz sentido pra vírus, pra coisas que dependem do nosso sistema imune, tá ligado? o princípio ativo é misturado com água ou álcool diversas vezes. Vamos a um exemplo. Uma das formulações homeopáticas mais comuns usa a proporção 1:100. Isso significa que uma parte da droga é diluída em 99 partes de água ou algum outro solvente, como álcool ou açúcar. Depois, significa que, tipo, se você comprar um xarope homeopata de 100 ml ou de 1 litro, 99 ml é de água, 1 ml, no caso de 100 ml, né? 1 ml é do princípio ativo. Se for, tipo, um xarope de 1 litro, 999 ml vai ser de, tipo, álcool ou água e 1 ml vai ser do princípio ativo. A mistura é agitada ou dinamizada, e essas diluições e dinamizações se repetem por dezenas de vezes. Em alguns casos, essas etapas acontecem 12, 30, 200 ou até 1000 vezes. Os homeopatas acreditam que o produto final guarda uma espécie de memória do princípio ativo que foi utilizado lá na origem. E os pacientes que defendem a eficácia da homeopatia nas suas próprias... E o que não faz sentido do ponto de vista químico, né? Porque você diluiu tanto e os rastros daquele princípio ativo, eles estão super, mega pouco concentrados. A chave aqui é concentração, que você aprendeu lá no ensino médio. Concentração é isso, entendeu? Tipo, tá muito pouco concentrado, tá tão diluído que não vai fazer sentido.
entendeu? Você consegue ver isso tipo, com um experimento básico em casa. Uma coisa é você colocar, pega seu dedo assim, pega um copo d'água, pega seu dedo no sal, passa no sal e coloca uns flocos de sal, tá ligado? E mexe. Vai estar tão diluído que provavelmente o gosto da água não vai mudar. Tô falando, tipo, bem pouco mesmo, floquinhos. Agora, pega uma colher de sal, uma colher de chá e taca na água e mexe. Você já vai ter uma mudança. Sacou? Sacou o exemplo? Já vai ter uma mudança. Existem mudanças na concentração de uma solução que é irrisória, tá ligado? Tanto que isso serve até pra veneno, tá ligado? Eu não tô... Nem vou falar isso. Eu ia dar um exemplo, coisa, mas não vou falar de veneno. Mas vamos imaginar uma substância química que faça mal pra saúde. Se você pegar um galão de 1 litro d'água, pegar uma substância química que pode fazer mal pra saúde, vai colocar tipo 0,1 miligrama no galão d'água, misturar essa água, beber toda a água, provavelmente não vai fazer nada, porque, pô, a concentração é tão baixa que não tem efeito ativo no seu corpo. Para um elemento químico te fazer mal, a chave está na concentração, tá ligado? O nosso corpo tem vários elementos químicos que ele usa, que nós precisamos. Mas se eles estiverem em alta concentração, é que faz mal. Dependendo da concentração faz bem, dependendo da concentração não faz nada. Sacou? Então, como esse princípio ativo na homeopatia está super diluído, ele não tem efeito nenhum, e nem é porque se odeia a homeopatia, mas é porque quimicamente impossível que ele tenha efeito. Ele tá sob uma concentração baixíssima, tá ligado? Para as experiências, a ciência explica o conceito chamado de efeito placebo, algo que eu explico mais pra frente. E vale lembrar aqui que a homeopatia é diferente de outras terapias alternativas, como os florais de Bach, que trazem compostos extraídos de flores, e a fitoterapia, obtida por meio de plantas. Mas aí vem o ponto 2. Esses princípios fazem sentido? No artigo publicado em 2012, no jornal britânico The Guardian, o médico alemão Edzard Ernest, ele próprio um ex-homeopata, diz que as premissas da homeopatia vão contra a ciência. Ernest aponta que o princípio similar cura similar é cientificamente implausível. Ele também argumenta que as ultradiluições fazem com que a concentração do princípio ativo fique tão baixa que se torna indetectável. Para explicar isso, ele usa aquele exemplo da Allium cepa para tratar alergia ao pólen. Só que o remédio homeopático Allium cepa 30C, em que o processo de diluição ocorre 30 vezes consecutivas, não tem na prática nenhuma molécula de cebola, diz ele. Isso acontece porque, segundo uma conta básica de matemática, a diluição 30C na proporção 1:100 traz uma parte do princípio ativo para 1 nonidecilhão de água. Em outras palavras, nada do princípio ativo. Os defensores da homeopatia argumentam que, por causa do processo de dinamização, a água seria capaz de reter uma espécie de memória da droga. Isso explicaria o efeito terapêutico supostamente observado no consultório. Desculpa a risinha, mas porque esse bagulho de memória da água é meio complicado. Parece o bagulho do Assassin's Creed, tá ligado? De memória genética. Para fundamentar esse ponto, ele geralmente cita um artigo publicado em 1988 na prestigiada revista Nature, que sugere uma capacidade da água de preservar uma memória de materiais com as quais teve algum contato. A microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, rebate esse argumento. Ela acabou de lançar, em parceria com o jornalista Carlos Orsi, o livro... esse livro aí, BBC, cuidado! A galera ficou puta com esse livro. Que bobagem. Parece... Essa capa foi o mesmo capista dos livros do Cortella. Não sei se você manja o Mário Sérgio Cortella, mas pesquisa aí as capas do livro dele. É o mesmo tipo de capa. O estudo foi refutado por uma comissão da qual fazia parte o editor da Nature, e essa comissão, então, foi investigar a suposta conclusão, né, desse paper, de que realmente eles conseguiram provar a memória da água. E eles conseguiram, então, fazer um trabalho investigativo mostrando que era impossível replicar os resultados que tinham aparecido naquele laboratório. Ao longo da apuração, para esta... Foi o que eu falei pra vocês, né? Replicação, né? Mas, pô, por que os pareadores da Nature estão de sacanagem, né? A galera, tipo,
Eles não viram antes de publicar a droga do estudo na Nature? Caraca, reportagem, a BBC News Brasil tentou contato com a Associação Médica Homeopática Brasileira para que ela pudesse se manifestar sobre o tema, mas não foram enviadas respostas até a publicação deste vídeo. Em nota publicada em seu site oficial, a entidade classificou as campanhas contra a homeopatia como frutos da desinformação. Vamos ao ponto 3. E se mesmo diante da alegada implausibilidade científica, a homeopatia funcionasse e os pacientes melhorassem após tomarem os extratos e comprimidos? Segundo Pasternak, cara, o lance aqui aí já é lance mais reflexivo. Pô, comprar o remedinho homeopata, será que faz mal? Não faz mal. Pô, eu me curei do bagulho. Sim, ele vai falar sobre efeito placebo. Também tomei homeopatia já na minha vida e ajudou, tá ligado? Acontece. Não é tipo uma campanha contra a homeopatia. Mas perceba que é importante falar sobre isso porque a gente tá falando da classe médica também. E é meio complicado que a classe médica que se forme para cuidar das vidas não consiga perceber que está defendendo algo que não tem respaldo científico. E eles deveriam. E isso é muito preocupante, tá ligado? Não é preocupante se ter uma associação de homeopatia brasileira. A liberdade de associação é uma medida constitucional, tá ligado? Desde que não descumpra direitos humanos, desde que não descumpra uma lei. Mas cara, os médicos serem formados e ter curso de homeopatia na grade de medicina de alguns lugares, de ter essa associação muito forte com a associação médica, é complicado e explica muita coisa, por exemplo, de como nossos médicos, eu tô falando da categoria médica, não de alguns médicos específicos, tô falando das associações de médicos, tratou a questão da pandemia, né? Porque parece que muitos médicos não têm noção de metodologia científica, gente. E isso é preocupante, porque esses caras prescrevem drogas pra gente. Esses caras prescrevem tratamentos, esses caras prescrevem exames. Se esse cara não tá sendo preparado com análise científica, investigação científica, olha que eu nem. Pô, eu sou um cara muito crítico à idolatria ao método. Mas, pô, se um cara da saúde não tá tendo nenhuma formação básica pra entender estudos que refutam a homeopatia, é muito preocupante que esse cara prescreva as drogas para as pessoas. Esse cara lê, então, os estudos sobre essas drogas, ele lê os estudos sobre questão de mistura de medicamentos, ele entende essa questão, ele entende a prescrição que ele tá passando, ele entende de investigação clínica. Porque é muito preocupante, porque a gente teve associações médicas defendendo medicamentos que já tinham sido refutados durante a pandemia, tá ligado? De novo, não é nenhuma questão política que politizaram remédio, mas até hoje a gente não tem. A gente já tem, tipo, 3 anos de estudo, e aí ivermectina, cloroquina e tudo mais não se provaram eficientes laboratorialmente. Pessoas tomaram? Por isso que a gente e melhoraram? A gente vai falar de efeito placebo daqui a pouco. Pode ser efeito placebo, pode ser porque você já ia melhorar se você não tomasse nada. Entende? É toda uma questão que sai da nossa individualidade e vai para uma coletividade de construção de conhecimento, tá ligado? E eu acho preocupante que a classe médica defenda ainda, tenha associações médicas que defendam isso, tá ligado? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é tipo, ó, enquanto você tá fazendo tratamento alopático, né? Tratamento com drogas ou fitoterápico, que tem a comprovação, porque muitos fitoterápicos têm a comprovação de que funcionam. Você não quer. Eu acredito na homeopatia, e pô, tenho essa droga homeopática aqui que não vai fazer mal nenhum. Show! Chama cura complementar. O próprio SUS trabalha com isso, inclusive deu uma polêmica recentemente que a galera não entende muito isso. O próprio SUS identifica que religiões, que alguns atos, algumas coisas culturais, algumas coisas esotéricas podem trabalhar na cura complementar. E provavelmente trabalha, porque tem muito do psicológico, tem muito da autoestima da pessoa e tudo mais. Mas é cura complementar, não é o tratamento principal, tá ligado? O
tratamento principal de um médico tem que ser aquele tratamento que teve comprovação. Ele não pode ficar brincando com a vida das pessoas, tá ligado? A homeopatia já foi avaliada exaustivamente por diferentes estudos ao redor do mundo. Em 2002, Ernest publicou uma revisão sistemática bem grande da homeopatia. Ele compilou todas as pesquisas científicas nessa área que já haviam sido publicadas. A conclusão do pesquisador foi: nenhum remédio homeopático teve efeitos clínicos convincentemente diferentes do placebo. 3 anos depois, em agosto de 2005, o The Lancet, outra importante publicação científica, fez um editorial com o título O Fim da Homeopatia. No texto, os autores defendem que médicos precisam ser honestos com os pacientes sobre a falta de benefícios da homeopatia. Uma investigação sobre estudos em homeopatia encomendada pelo governo da Austrália em 2015 aponta que não há nenhuma condição de saúde para a qual há evidência confiável de que a homeopatia é efetiva. Pessoas que escolhem a homeopatia podem colocar a saúde em risco se rejeitarem ou atrasarem tratamentos para os quais há boa evidência de segurança e efetividade, aponta o texto. Já na Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde, NHS na sigla em inglês, deixou de oferecer tratamentos homeopáticos em 2017, alegando falta de qualquer evidência da efetividade, o que não justifica o custo. Nos Estados Unidos, desde 2016, os produtos homeopáticos vendidos em farmácias precisam conter um alerta no rótulo, dizendo que não há evidência científica de que funcionem e que as alegações de uso são baseadas apenas em teorias do século XVIII, que não são aceitas pela maioria dos especialistas da atualidade. Ponto 4. E no Brasil, como está essa discussão? A homeopatia é reconhecida como uma especialidade médica no país desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM. A homeopatia também é oferecida por alguns serviços do SUS. Em 2017, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e a Associação Paulista de Homeopatia divulgaram um dossiê especial com o título Evidências Científicas em Homeopatia. Os autores dizem que o trabalho suporta a eficácia e a segurança da terapêutica homeopática. 3 anos depois, em 2020, o Instituto Questão de Ciência, fundado por Natália Pasternak, lançou um contradossiê em resposta ao documento, em que classifica como deplorável a qualidade das evidências apresentadas para defender a homeopatia. A BBC News Brasil tentou contato com a CREMESP e a Associação Paulista de Homeopatia para que elas pudessem se manifestar, mas não foram enviadas respostas. Já o Conselho Federal de Medicina enviou uma nota, afirmando que a homeopatia é praticada com rigor e ética, diariamente, por cerca de 2.800 médicos habilitados. Trata-se de uma das 55 especialidades reconhecidas no país. Esses especialistas atendem milhares de pacientes, que reconhecem nessa linha de cuidados a eficácia na prevenção e no tratamento de doenças, defende o texto. Já o ginecologista César Cara, isso é muito preocupante, de verdade, assim. Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, me disse que a entidade defende a legalidade. Como a homeopatia é reconhecida legalmente, ou seja, por dispositivo legal, como uma sociedade de especialidades, né, nós reconhecemos a homeopatia como tal e, portanto, ela merece continuar como nossa sociedade de especialidades. E, portanto, não é essa discussão que vai levar a AMB a tomar qualquer medida que possa trazer qualquer dano aos homeopatas do Brasil. Nós entendemos que a homeopatia tem lugar na assistência médica à população brasileira e continuaremos respeitando a homeopatia como sociedade de especialidades. Para fechar, vamos falar. Porque a nossa ciência médica não precisa se respaldar em estudos. Entendo que, tipo, cara, de novo, né? É só uma questão de, tipo, imagina se todo especialista, toda a profissão não fosse basear em questões confiáveis do seu estudo, sabe? Imagina se um engenheiro fosse construir um prédio e ele não levasse a resistência dos materiais, a física das coisas, a matemática das coisas a sério, tá ligado? Ele falasse, não, pô, isso aí é tudo balela, tá ligado? E de novo, a gente pode ter a diversidade de crenças. Sou a favor, inclusive, de um olhar científico para as curas em específico, para os vários tipos de cura, para tratamentos tradicionais. Mas tudo isso tem que ser feito com segurança e entender também que, dependendo do tipo de
cura, dependendo do tipo de tratamento, ele não pode. A gente não pode colocar em risco a vida de uma pessoa ao substituí-lo por um tratamento que tem uma eficácia comprovada, tá ligado? E então, por isso que a gente fala de curas adicionais, de curas complementares, de curas auxiliares, porque é um jeito de respeitar e incorporar isso dentro da nossa perspectiva de vida de ser humano e entender que a visão do ser humano e o olhar do ser humano para si mesmo e para o mundo é muito mais complexa do que uma metodologia científica pode prever, é muito mais complexa do que o método científico. O método científico não pode ser um dogma que prenda a gente num estilo de vida totalmente científico, tá ligado? Mas ao mesmo tempo é muito complicado que a ciência médica não consiga entender que a homeopatia não deve ser o tratamento principal. Esse que é o problema. É levar a homeopatia como um tratamento principal. Eu sou um médico que. Esse é o meu carro-chefe. Isso é colocar a vida de algumas pessoas em risco, entendeu? Sem refletir, sem avisar, sem alertar e tudo mais. Tá? Falar um pouco sobre alguns dos argumentos usados nos debates sobre a homeopatia. Médicos e pacientes costumam usar experiências individuais para defender o uso dessas substâncias. Pasternak diz que não podemos nos esquecer do efeito placebo. Então não é só uma questão de você acreditar, mas de você estar condicionado a quando você toma um remédio ou faz um tratamento, você se sente melhor. Ele engloba também a questão do acolhimento, então a empatia, o cuidado, o carinho. Ainda de acordo com a cientista, esse tipo de condicionamento acontece até mesmo com bebês e animais. Em segundo lugar, muitos produtos homeopáticos acabam indicados para tratar condições recorrentes. O efeito placebo é um efeito que já foi comprovado em experimento, em vários experimentos médicos. É o seguinte, eu vou explicar bem por cima como funciona o experimento, porque eu não sou especialista assim em testes, né, de medicamentos. Mas você, quando vai testar um medicamento, você tem um grupo que recebe o medicamento verdadeiro e o grupo que não recebe o medicamento verdadeiro, porque é um tipo de controle, um duplo cego, entendeu? Então você tem o grupo que recebe o medicamento verdadeiro e você tem o grupo que vai receber um comprimido de açúcar. E ninguém sabe quem tá recebendo o verdadeiro ou não, para você ter um teste. Inúmeros experimentos do mundo, com medicamentos diferentes do mundo, conseguem contrastar que uma parcela das pessoas que recebe só açúcar tem resultados de melhora, assim como as pessoas que estão recebendo o princípio ativo. Então, isso foi visto em vários experimentos do mundo de medicamentos e a comunidade batizou esse efeito como efeito placebo. Ou seja, a gente não sabe por que acontece, mas sabe o que acontece. Existe uma parcela das pessoas que se curam recebendo medicamento falso, ou seja, um comprimido de açúcar. Ah, então quer dizer que vamos tentar convencer as pessoas e tudo mais. Se eu convencer e der um remédio e persuadir ela, ela vai se curar então. Então, a gente não tem essa habilidade. Não se tem prova de que dá para burlar o efeito placebo. Então você vai arriscar? Você vai realmente arriscar? Você vai achar que, não, vou pegar uma água aqui da torneira, vou falar pra pessoa, vou fazer um discurso maravilhoso, metaforando o Ricardo Ventura, e vou manipular o PNLE, vou mudar a programação neural daquela pessoa e tipo, ó, você vai se curar? Você realmente acha que isso vai funcionar? O efeito placebo é uma coisa aleatória, randômica que acontece e a gente não sabe por que acontece. A gente não pode usar o efeito placebo, que a gente não sabe controlar, ao nosso favor. A gente sabe que existe. Realmente, existem pessoas que tomam homeopatia e se curam. Mas você vai arriscar? Principalmente em doenças que podem te matar? Essa que é a questão. E crônicas, como a dor, em que há picos e melhoras sucessivas. O indivíduo tende a ir ao médico quando está numa crise e toma uma substância dessas. Daí ele se sente melhor pela própria curva natural da doença, mas acredita o sucesso à homeopatia. E isso sem contar as doenças autolimitadas, como infecções respiratórias simples e até algumas alergias. Foi o que eu falei da Covid. Muitas pessoas tiveram Covid mais leve, tomaram ivermectina, cloroquina, já iam melhorar porque a Covid que elas pegaram não foi forte para elas já iam melhorar se elas não tomassem nada, se elas ficassem em repouso. Nossa, parei no frame ruim pro cara, desculpa.
elas ficassem em repouso, tomando líquidos e não se esforçando, elas iriam melhorar. Só que nesse meio tempo elas tomaram ivermectina e cloroquina e acharam que foi a cloroquina e a ivermectina que curou elas. Costumam melhorar naturalmente depois de alguns dias, independentemente de qualquer medicação. Outro argumento frequente sobre a homeopatia aponta que, mesmo que seja efeito placebo, algumas pessoas se beneficiam das substâncias, e isso, por si só, já seria suficiente para tê-las à disposição. O placebo, ele é inconsistente, ele não funciona do mesmo jeito para todas as pessoas, ele funciona para sintomas e não para a doença, então você não vai conseguir reduzir o tamanho de um tumor com placebo, você vai no máximo conseguir auxiliar a pessoa a ter uma redução de dor. Então, você pode mascarar sintomas que podem atrasar diagnósticos de doenças graves. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil no YouTube e nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente publica. Belo vídeo. Um abraço, se cuida e até a próxima. Até a próxima. Muito legal o vídeo. Espero também que, de alguma maneira, tenha te ajudado a entender o que é homeopatia, o que é pseudociência e o que é esses tratamentos, essas curas. Vou ficando por aqui também. Se você curtiu, não esquece de dar o like. Não esquece de seguir a BBC Brasil lá. É legal os vídeos dele. Não esquece de curtir aqui também. Não esquece de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!